TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. E sob proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Só gostaria de comunicar aos vereadores que a partir de hoje nós temos uma nova equipe de transmissão das nossas sessões ao vivo pela TVA, todo o equipamento novo e uma equipe que vem também para cuidar do áudio. Eles passarão agora a prestar serviço para a equipe do Moacir. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, não entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Gostaria também de comunicar aos vereadores e estender os cumprimentos aos vereadores mirins, que novamente hoje vão acompanhar mais uma sessão ordinária nossa, porque faz parte do regimento interno dos vereadores mirins, ter que acompanhar 2 sessões no mínimo. Então, parabenizo e dou uma boa noite aos vereadores mirins que estão aqui presentes. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. O expediente. O expediente, moção 009/2015, de autoria do vereador Júlio Colombo. Projeto de lei número PL 039/2015, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de lei números PE 040 e PE 041/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação número 479/2015, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 480/2015, de autoria do vereador José Carlos Melo. Indicações números 481, 482 e 483, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações número 484 e 485/2015, de autoria do vereador Dailton Feuser. Indicações número 486, 487 e 488/2015, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Requerimento número 158/2015, de autoria da bancada do PSDB. Senhor presidente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência que o vereador Vanderlei José Zilli não se fará presente na sessão do dia 14 de julho de 2015, em função de problemas de saúde apresentado, e o mesmo está em consulta médica, ou seja, o retorno. Desde já, ciente de sua compreensão, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Felipe Crepaldi Cardoso, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Dailton Feuser, do PSDB, a secretária municipal de Assistência Social, Solange Barp, que vai falar acerca dos imigrantes em nosso município. Dessa forma, gostaríamos de convidá-la para que faça parte da mesa diretora. Para dar início à tribuna livre, a palavra fica com o vereador autor do requerimento, vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, os vereadores mirins que fazem presente, a todo o público que nos acompanha. Primeiramente, queria agradecer a Solange por ter nos atendido. A gente solicitou a vinda da secretária para que se discutamos um pouco sobre a imigração que tem vindo para a nossa região.
A gente sabe que é um número elevado, sabe que a Secretaria tem tratado com todo o cuidado dessas pessoas que aqui têm vindo, mas tem algumas preocupações que nos chamam a atenção. Então, a gente queria tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos. Eu teria algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Qual é a verba que o governo federal repassa para a Secretaria para manutenção dessas pessoas que estão na nossa cidade? Qual a despesa do município com os imigrantes? Pode responder uma... Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador, eu acho que o interessante seria responder uma a uma, acho que ficaria mais claro, né? Ótimo. Qual a verba que o governo federal repassa para a secretaria hoje? Ele repassou uma única vez um valor de R$60 mil, uma única parcela no mês de agosto de 2014. Qual a despesa do município com os imigrantes? Exemplo, locação, auxílio alimentação com cesta básica, todo o custo, porque a gente sabe que tem assistente social acompanhando em alguns casos. Então, qual seria hoje o montante que o município tem de despesa? Olha, praticamente zero, vereador, porque a estrutura que nós usamos para acompanhá-los é a mesma estrutura que nós temos na casa de passagem. Nós não contratamos ninguém, nenhum funcionário a mais, nenhum técnico a mais. A alimentação que é disponibilizada enquanto eles estão na casa de passagem é paga com recurso federal que vem específico para a casa de passagem. E os outros atendimentos, felizmente, nós estamos fazendo com doação da sociedade civil. Não tem nenhuma casa alocada? Temos 3 casas alocadas e mais a casa de passagem. Essas casas foram alocadas justamente com esse recurso do governo federal de R$60 mil. Quantos imigrantes já passaram pela secretaria? Esse ano foi em torno de 700 que passaram pela casa de passagem, e o ano passado que ficaram na casa foi em torno de 400, 450 na casa. Mas aí em todo o município a diferença é bem grande. Todos os imigrantes tiveram acompanhamento de assistência social, esses que passaram pela casa de passagem, eles têm acompanhamento, ou depois que eles se locam, a secretaria não tem acompanhado? Não, depois que eles locam a sua própria residência, aí que eles já estão empregados, que alocam a sua residência, estão morando, aí nós não estamos acompanhando, né? A gente coloca para eles à disposição o CRAS, né, que é a entrada da assistência social do município, que é a mesma situação de qualquer brasileiro nessa mesma situação. Nós não temos hoje condições de acompanhar família por família nas suas residências. Por isso que foram criados os CRAS, e a gente explica para eles o que é o CRAS e como é que eles devem se dirigir a ele, né? Porque eles, a partir do momento que eles... Até é bom esclarecer isso, vereador. A partir do momento que eles chegam no Brasil e eles conseguem o protocolo, o pedido de asilo da Polícia Federal, eles têm que ser considerados como cidadãos brasileiros. Eles têm o mesmo direito que qualquer pessoa tem. Eles têm direito à saúde, eles têm direito à educação e têm direito a todo o atendimento que nós brasileiros temos. Então, nós não podemos discriminá-los em hipótese alguma, e nós temos que oferecer a eles o mesmo serviço que nós oferecemos à nossa população. Existe algum planejamento, secretária, para... como o ano que vem é o ano de Olimpíada, e a gente sabe que na Copa eles vieram em grande número. Hoje tem chegado em Criciúma, mas em quantidade muito reduzida, mas na Copa veio muita gente. E ano que vem, como a gente sabe que tem a Olimpíada, a gente sabe que novamente as portas se abrem, e a nossa preocupação é a quantidade que vem e se a secretaria tem algum planejamento, porque se eles vêm para a nossa região, hoje está complicado, porque quando veio o primeiro
os primeiros grupos, Criciúma passava por um momento de muito emprego, havia vagas em todos os setores, e hoje a gente já vê que a economia do país está com problema e a cidade também passa por alguns, já temos bastante gente desempregada. Então, a nossa preocupação é para o ano que vem, se a Secretaria tem montada alguma estratégia. Na verdade, assim, como aconteceu esse fenômeno, né, na Copa do Mundo, nós estamos, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, tentar formar uma política de assistência que venha desde o governo federal e acabe no município. O que aconteceu na Copa foi o inverso. O município começou a atender e hoje o governo do estado e o governo federal estão tomando um pouquinho de conhecimento dessa situação. Então, foi uma situação inversa, né? O que nós propomos hoje é que eles tenham uma política já no próximo ano, que a gente faça esse atendimento com a política do governo federal. Né? A gente está alertando muito, porque assim, nós, enquanto brasileiros, nós estamos sendo muito bonzinhos, a nossa porta está aberta, nós estamos recebendo. A partir do momento que eles estão aqui, a nossa função como pessoas, né, como pessoas do bem, é tentar fazer o melhor acolhimento possível. Acho que essa é a nossa obrigação. Afinal de contas, eles são seres humanos, né? Nós não podemos de maneira alguma discriminá-los de qualquer tipo de discriminação, mas o governo federal tem que ter consciência. Eu sempre digo o seguinte, que é igual uma visita na tua casa. Se tu vai receber uma visita na tua casa e tu queres receber essa visita, tu abre a tua porta, tu recebe a visita e tu dá para ela o que tu tem de melhor. Se tu não queres receber a visita, tu não abre a porta, porque tu não pode receber uma pessoa dentro da tua casa e tratar mal, então não recebe. Tá? Então, é isso que a gente está tentando passar para o governo federal. Se nós, enquanto brasileiros, não tivermos condições de atendê-los, a gente não deve abrir a porta. É assim que funciona em qualquer país. A gente está vendo isso na Europa hoje, a gente viu isso nos Estados Unidos durante muito tempo, quando muitos brasileiros daqui tentavam ir para lá, e quando eles entravam lá, eles entravam de uma maneira ilegal. Então, tu não poderia cobrar nada do governo. Aqui não, eles estão entrando de uma maneira legal. Então, nós temos sim que cobrar uma posição do governo. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, já que os vereadores, né, que o senhor também está tão empenhado numa situação como essa, e começar os movimentos daqui. Por que não começar a mandar carta para o Ministério da Justiça, né, para os direitos humanos, de que eles têm que ter conhecimento do que está aqui na nossa cidade, o que tem. Nós estivemos o ano passado em Brasília, junto com o prefeito Márcio Burgo, o vereador Jefferson acompanhou a gente, né, a gente via assim, que, tudo bem, mas na hora de resolver, sobrou para a gente. Né? E se nós não tivéssemos o apoio da sociedade civil, nós íamos ficar numa situação muito delicada, porque não tinha nada no orçamento do município que prevesse essa situação, né? Que nós iríamos receber, que a nossa população, na verdade, ela teve um acréscimo de quase 2%. Quer dizer, é outra cidade dentro da nossa cidade. Então, isso tudo é uma preocupação que tem que ter. Então, a sociedade tem que tratar isso num conjunto. Eu acho que, enquanto poder público, enquanto, né, poder legislativo, também vocês, vereadores, né, a gente gostaria de contar com o apoio, de tentar fazer alguma manifestação, né, via Câmara de Vereadores sobre essa situação. Porque, enquanto pessoas, a gente tem que dar o que a gente tem de bom para eles. Eu acho que nós, brasileiros, nós criciumenses, temos isso, né? A gente acolhe bem as pessoas. E nós devemos continuar acolhendo muito bem, mas para isso nós precisamos ter o apoio, principalmente do governo federal, que é ele que tem a chave da porta de entrada. Só ele pode abrir a porta, só ele pode fechar a porta. Nós não podemos fazer isso. E se eles chegarem a Criciúma, vereador, eu vou dizer para o senhor, não sei o que vai acontecer se não tiver nenhum planejamento, né, nem do governo do estado, nem do governo federal. Agora, enquanto cidadã, enquanto secretária de assistência social, eu te garanto que nós não vamos medir esforços para atendê-los da melhor maneira possível. Nós não vamos admitir aquela situação que nós recebemos quando eles chegaram na Copa do Mundo, que era uma situação subhumana. Ninguém merece, numa casa de 4x4, morar 60 pessoas. Isso é desumano. Tá? Isso a gente não admite nem com animal, imagina com pessoas.
Eu acho que isso é a nossa obrigação quanto ser humano. Secretária, há alguma conversação em Brasília e com o governo do Estado a respeito, por exemplo, a gente acompanhou pela mídia, por exemplo, o Acre recebe, a porta está aberta, como a senhora coloca. Eles deixam a porta aberta. Entram no Acre e o Acre só passa o problema. Chega em Florianópolis, como a gente acompanhou, em Florianópolis, novamente, eles despacham e cai tudo em Criciúma. Então, a Secretaria tem feito alguma conversação com o governo do Estado e com Brasília a respeito disso, porque concordo com a senhora que devemos recebê-los, mas dentro da nossa capacidade, e também hoje o município não estava preparado para receber uma quantidade, e se vir mais, pior vai ficar. Então, essa conversação a nível de Estado e de governo federal? Olha, nós tivemos em Florianópolis, tivemos 2 reuniões seguidas, uma no dia 1º, outra no dia 7, dia 8, eu tive as 2 em Florianópolis, né? Existe um planejamento, eles estão tentando via governo de Estado e via MDS, né, tentar montar uma política de acolhimento dessas pessoas, né, e o que eu decidi lá e passei, fui bem clara para a secretária de Estado. Todo cidadão tem direito de ir e vir. Isso é lei, isso é pacífico, que a gente aceita. Então, as pessoas que vieram por livre e espontânea vontade dentro do município de Criciúma, nós acolhemos. Agora, aquelas pessoas que chegarem em outro município e eles para quererem se livrar do problema e mandar para Criciúma, na mesma hora eles estão indo de volta, vereador. Na mesma ônibus que eles estão chegando. Aliás, teve um que chegou às 10 da noite, não tinha ônibus de volta, eu esperei às 8 da manhã e a gente encaminhou de volta. Eles não tinham nenhum conhecido aqui, não sabem porque vieram parar em Criciúma, então é inadmissível, tá, que um município receba as pessoas e trate elas dessa forma, jogando o problema para outro município. De minha parte foi bem esclarecedora, agradeço, secretária. Secretária, se quiser continuar passando algumas informações, também está aberto aos vereadores que queiram ceder seu tempo para o questionamento. Vereador Júlio Colombo, vai ceder seu tempo? Olha, se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que a gente está aqui hoje para esclarecer, né? Não? Pode falar. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras, vereadoras, público que nos assiste pela internet e pela TV, gostaria de saudar aqui ao pessoal do Círculo Bergamasco, na pessoa do presidente Giló, obrigado pela presença de vocês. Gostaria de saudar a Solange. Solange, atento às suas colocações, a par do governo do município não estar preparado para tal demanda, mas parabenizá-la pela eficiência com que esse problema foi resolvido. Mas algo não está fechando, porque eu entendo que o responsável pela imigração no país é o governo federal. Perfeito? Perfeito. Então, o governo federal empurra a gestão plena para os municípios. É os municípios que têm que se virar. Educação, é os municípios que têm que se virar. Aí abre a porta para a imigração e é os municípios que têm que se virar. E nós, o município, ainda temos que ir lá pedir de joelhos verbas como se fosse uma obrigação do município. Então, eu gostaria de saber, a senhora entende que o governo federal ele foi negligente nessa questão dos imigrantes? Com certeza. Muito, tá? Porque já que era a função dele, como eu te falei, se ele abriu a porta, ele que atenda bem. Se não atender, é melhor não abrir, tá? Ou se a função é do município, tudo bem, mas e o recurso para fazer esse trabalho? A gente não se importa de fazer o trabalho, desde que nós tenhamos recurso para isso. E outra preocupação também, vereador, que a gente está tendo, é que quando eles chegaram no nosso país, nós estávamos numa situação da economia crescente, né, que, com muitas vagas de emprego naquele, não diria subemprego, mas o nosso pessoal já estava mais qualificado para não querer ser mais servente de pedreiro, trabalhar nos frigoríficos. Então, era uma situação assim, que tinha uma demanda muito grande desse tipo de mão de obra.
Eles chegaram, né, ocuparam essas vagas, o que foi muito bom para o município, com certeza. Só que com a questão da crise, o negócio começou a mudar. As pessoas começaram a perder o emprego, aí essas vagas, tá? Hoje já teria gente que se submeteria a esse tipo de emprego novamente, coisa que nós não víamos há um ano atrás. Então, a situação realmente está dando uma inversão. E essa preocupação a gente tem que ter. Não adianta aí dizer assim que ele está tirando a vaga de alguém. Não, não é tirando a vaga de alguém. É que a nossa situação hoje mudou. É bem diferente da situação que nós tínhamos há um ano atrás. Então, e tu não vê assim, nenhuma mudança. Continua ele abrindo a porta, continua o pessoal vindo, continua, né, e os processos na justiça se acumulando, os processos de pedido de pedido de asilo no Brasil continuam acumulando, e tu não vê uma resposta de nenhum pedido desse. Vai chegar aos 2 anos, essas pessoas vão poder se fixarem no Brasil, ficar com a dupla cidadania. E o que foi feito por eles até agora? Nem a questão da língua, assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande, nem nesse lado nós não tivemos nenhum aporte, né, até mesmo do órgão federal no município, que dissesse, não, nós vamos te colocar. Aliás, é o inverso. A Polícia Federal, quando está com problema, chama o tradutor que a gente contratou no município para ajudar a fazer a tradução. E, quer dizer, não dá para admitir. Realmente não dá. Obrigado. Vereador José Carlos Mello. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora e vereadores, vereadores mirins que cumprem mais uma tarefa de suas funções, que é assistir à segunda sessão desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar o vereador Dailton Feuser por trazer a secretária Solange Barpe a essa casa para tratar desse assunto. E dizer a Solange que nós, principalmente este vereador, sentimos orgulhosos de tê-la à frente dessa secretaria com respeito ao que a secretaria conseguiu fazer nesta questão que, naquele momento inicial, parecia que não ia ter uma boa solução. E você conseguiu, né? Hoje, isto não é problema. Então, está de parabéns a administração, está de parabéns a secretária, que com suas ações conseguiu fazer com que um problema que poderia ser bastante grave ao nosso município teve um bom resultado. E eu lembro, secretária, que aqui no Rincão, bem próximo a nós, eu e a assessoria fomos visitar lá uma empresa, e esta empresa, nós conversamos com o dono dela, e ele nos colocou que setores que ele não havia conseguido funcionários brasileiros para ocupar, por se tratar de uma tarefa não muito agradável, ele estava colocando, né, os haitianos, ganeses, que desempenhavam muito bem esta função. E eu pergunto à senhora, muito bem, a secretaria faz até conseguir um emprego, e claro, já é o bastante. Mas eu pergunto, a senhora tem ideia de que todos esses que aqui estão, eles estão trabalhando? E se estão trabalhando, eles não estão sendo explorados? Se isso está sendo feito como uma ação da secretaria que a senhora dirige? Na verdade, o vereador, é assim, até a hora que eles entram na empresa, o acompanhamento da documentação deles, tudo, e até a gente fez um folheto, né, tanto no inglês quanto em francês, justamente para orientá-los para que eles não sejam explorados, de todos os direitos que ele tem e também a obrigação, né? Então, tem nas duas línguas, é bem fácil, quando a gente vai colocá-los no mercado de trabalho, a gente já orienta dessa forma.
Então, nós não tivemos até hoje nenhuma denúncia de exploração, até porque o Ministério do Trabalho também nos ajuda a fiscalizar. Qualquer problema que tem, e eles são orientados para isso também. Agora, o que a gente está sentindo é que esses que estão chegando, nós não temos a mesma facilidade de colocá-los no mercado de trabalho como a gente tinha algum tempo atrás. Quando eles chegaram às primeiras remessas, as empresas vinham buscá-los. A gente não precisava nem ligar para ninguém, nem pedir, eles estavam ali já na casa de passagem aguardando, né, qual era a pessoa que encaixava no trabalho e levava. Então, era muito tranquilo. Hoje, a gente já não sente mais isso. As pessoas estão chegando, às vezes ficam com a gente na casa 15 dias, 20 dias, e a gente não consegue colocar, a gente liga para as empresas. Então, essa dificuldade nós estamos tendo. Então, de que adianta, vereador, eles continuarem vindo, porque eles vêm com sonhos. Né? É muito ruim quando tu tira o sonho de uma pessoa. Né? Então, eles vêm com aquele sonho de vir aqui, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de mandar para a família. E, de repente, tu começa a frustrar isso, porque tu não consegue colocá-los. Eles se sentem humilhados, porque eles passam a depender da ajuda dos outros. Né? E eu acho que isso nenhuma pessoa gosta de ser desse jeito, né? Ser tratado assim, de tu estar dependendo de ajuda dos outros. Então, uma preocupação que se tem, acho que o senhor, até mesmo assim, que tem mais acesso às pessoas do governo federal, poderia também nos ajudar nesse aspecto. Gente, não adianta eles virem se nós não pudermos dar uma condição para eles sobreviverem aqui. Se é para eles virem aqui e ficarem tão mal como eles estavam no país deles, é melhor que eles fiquem lá, pelo menos por enquanto. De repente, quando a situação inverter novamente, que a gente, né, espera que isso aconteça o mais rápido possível, eles possam continuar a vinda e que a gente possa continuar a recebê-los. Ok. E quanto à ação do governo federal, o governo federal não pode fechar a porta para a imigração? Não pode, vereador. Ele tem acordos internacionais. Pois é, mas ele fez com o Haiti, mandou lá os nossos soldados para ajudá-los. É humanitária esta a aceitação do governo brasileiro? Não, a questão humanitária com o Haiti, todo mundo sabe, foi a questão do terremoto. Então, houve uma situação lá realmente que eles necessitavam de ajuda. Então, o Brasil fez um acordo de ajuda humanitária para os haitianos virem para o Brasil, permanecerem 5 anos e, após os 5 anos, retornarem ao Haiti. O que está acontecendo hoje? Esse prazo está vencendo, as esposas nesse período vieram também para o Brasil, estão engravidando, estão ganhando os filhos aqui, são brasileiros? São brasileiros mesmo. Aí eles vão ficar no Brasil. Tá? E o que está acontecendo também com relação aos africanos? O que a gente quer do Brasil é criar regras. O que acontece quando o senhor vai para os Estados Unidos? O senhor precisa tirar um visto, e nesse visto eles exigem da gente diversos documentos, eles têm que saber por que eu estou indo para os Estados Unidos, assim como quando eu vou para a Inglaterra. Então, o que o Brasil precisa fazer é justamente isso, ele tem que ter regras. Tá? Não pode eles virem aqui. Aliás, eles estão sendo muito explorados, tá? A partir do momento que eles chegam dentro do Brasil. Justamente porque nós não temos uma política de acompanhamento. Aí entra a ação de coiotes, aí entra a exploração desse pessoal. E o que nós estamos fazendo enquanto governo? Tá? Essa preocupação também tem que ser bem grande, porque eles estão sendo muito explorados. Tá? Eles chegam aqui sem nada. Tá? Entraram no Brasil 2 crianças, quer dizer, no Brasil eu não sei, estou te falando por Criciúma, mas nós recebemos em Criciúma 2 menores que vieram sozinhos, entraram no Brasil pelo aeroporto sozinhos, e a gente sabe que isso é praticamente impossível se a gente tiver uma fiscalização rigorosa. Se tu for mandar o teu filho para os Estados Unidos sozinho, ele também não vai entrar, a não ser que tenha trocentos mil documentos explicando por quê, da onde, que razão, né, com declaração de pai e mãe, e eles não têm nada. Tá? Então, tudo isso é falha que está acontecendo desde lá de cima. E a consequência da falha de lá está sobrando para o município. E o município é o menor de todos. Tá bom, para finalizar então, secretária,
você provocou esse vereador com respeito a que eu faço parte, então, do Partido dos Trabalhadores, e qualquer projeto que a sua secretaria fizer, que precisar de algum apoio, você pode contar com esse vereador e nós estaremos lá com os deputados abrindo as portas para onde a senhora achar que é importante a presença da secretaria em Brasília. Muito obrigado. Eu agradeço também, vereador. Vereador Ezio Geves Manuel. Cumprimento o presidente, cumprimento a mesa, vereadores, vereadoras, todo o público aqui presente, todos aqueles que nos assistem na TV Cidadã e pela internet. Eu quero parabenizar o vereador Feuser pelo assunto que ele trouxe a essa casa e também pelas perguntas que ele fez, que me contemplaram bastante. Mas fiquei pensando na questão dos imigrantes e lembrando aqui um pouco da história, e a gente não tem hábito, não tem tempo hábil para falar, mas eu gosto muito de história e sei que o Brasil é fruto, né, do trabalho de imigrantes, bem como também é fruto do trabalho dos africanos que vieram para cá há muito tempo, que construíram esse país, né, que foram na cana-de-açúcar, no algodão e tantas coisas que fortaleceram as finanças do Brasil, construíram o Brasil. E a gente vê esse paradigma que hoje se constrói, que se a gente pelo menos valorizasse um pouco mais o Brasil, o que aconteceu há tempos atrás, porque hoje está inverso, né? Hoje as pessoas vêm por livre, espontânea vontade, apesar de ter uma pressão nos seus lugares de origem. E ninguém sai da sua casa para vir para cá, aventurar-se desse jeito, atravessar oceanos e atlânticos para realizar um sonho. Mas, às vezes, este sonho não é um sonho de ter muitas coisas, é só o sonho da sobrevivência. Então, não é o sonho do brasileiro, ou o sonho que os brasileiros tinham quando iam para os Estados Unidos, que não se compara, Solange Barp, também de cumprimento, desculpa o lapso, que não se comparam com os brasileiros que iam e vão para os Estados Unidos, para toda a Europa, para os Estados Unidos mesmo e entrando de maneira ilegal, mas não se compara a quantidade de brasileiros que entravam nos Estados Unidos, mesmo sendo ilegais, né? Atravessando ali a fronteira do México, passavam milhares e milhares de brasileiros por semana, né? E se localizando e se situando em todas as partes dos Estados Unidos. Estava olhando ali, né, as meninas ali, quero parabenizar e também cumprimentar, que vieram aqui, né, fazer, eu acho que uma propaganda, uma publicidade do retorno à origem, né, que é o retorno às origens do povo italiano. Isso também traz um emblema, né, se torna emblemático. A gente vê que hoje, né, há muitos anos, os imigrantes, seja italianos, alemães, espanhóis, portugueses, têm esse privilégio de hoje festejar por todo o sucesso que tiveram no Brasil, né? Então não tem como nós fecharmos as portas da imigração, porque da mesma forma os brasileiros muitos brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, que fizeram suas vidas lá, que também não era fácil em muitos momentos, mas foram acolhidos, assim como foram acolhidos aqui os italianos, os alemães, que não só foram acolhidos, mas receberam terras, muita coisa, né? Receberam muita coisa para permanecer no Brasil, né? Ou seja, então quando a mão de obra da escravidão, quando a escravidão foi abolida, o que aconteceu? Os negros ficaram à margem e traziam os italianos e os alemães para fazer aquilo que os negros faziam de graça antes, mas agora eles não queriam, porque não era mais de graça, então eles preferiam acolher. Então isso é história difícil, mas a gente tem que falar para trazer um contexto histórico, para que a gente entenda esse momento e tenha mais sensibilidade. A gente precisa ter sensibilidade,
Porque isso já aconteceu conosco, já aconteceu com muitas pessoas, e não tem nenhum tipo de povo no mundo que não passou por situações difíceis e não migraram. Não tem. Na história não existe. Hoje, se o Brasil fechar as portas, mas o Brasil não fecha as portas, mas eles estão morrendo, gente. Então não é um sonho de ter muitas coisas, eles estão morrendo, estão morrendo, estão ficando doentes, estão morrendo nos mares, estão nas embarcações, aí estão morrendo milhares de pessoas, em muitos lugares estão sendo expulsos, muitos lugares são expulsos, a guarda costeira bloqueia no meio do mar e faz eles voltar, e muitos morrem. Nós já estamos sofrendo demais no mundo inteiro. Como é que o Brasil vai fechar as portas? Vereador, quando eu digo fechar as portas, é porque também não adianta nós receber para deixar eles morrerem aqui. Nós tivemos alguns casos. Não morre porque a gente atendeu, porque nós tivemos casos de pessoas que surtaram. Tá? Inclusive, teve pessoas que nós tivemos que mandar de volta. É porque vocês acompanham uma parte da situação, mas a gente está no todo dia. E Solange, todo dia a gente tem casos diferentes. Solange, eu acho que eles têm que ser atendidos, sim, com muita dignidade. Mas muito bem atendidos. Se não for dessa forma, vereador, mal atendidos, eles estão lá. Solange, me desculpa eu trazer esse pensamento de que é o seguinte: é melhor ter pouco do que não ter nada, é melhor sobreviver, do que não ter vida nenhuma. Então, isso são casos isolados que acontecem, a gente está por dentro. Eu acompanho eles através do pastor Claudiomar, que está muito perto deles, eu ajudo o pastor Claudiomar, e o pastor, temos uma parceria, então a gente está perto sim, e tem dados. Isso aí são coisas isoladas que acontecem no Brasil, as pessoas morrem aqui. Morre aqui de doença, morre disso, morre daquilo, acontece em todo lugar. Então são fatos que acontecem lá no país deles, acontece aqui e acontece em qualquer parte do mundo. Então são fatos isolados. Eu concordo com o seu pensamento de dignidade, de dar trabalho, de dar sustentação, com certeza, mas é inadmissível que o Brasil feche as portas para um povo que trabalhou, que é trabalhador, que saiu da sua casa, que a grande maioria, tu sabe, tem profissão, não são pessoas que têm profissão, pessoas que estudaram, bilíngues, poligrotas, ou seja, são pessoas que foram educadas, não são? E outra coisa, o Brasil dependeu e depende de muitas nações da terra hoje, ontem, e eu acho que vai depender muitos anos. Então nós não temos esse direito. Mas te agradeço aqui por vir aqui, concordo muito contigo, só não concordo de fechar a porta do Brasil, que o governo brasileiro possa estender as mãos e ajudar esse povo aí, todos os povos que estão chegando aqui no Brasil. Ô vereador, a dívida que o Brasil tem com a nação africana, nós não vamos conseguir pagar nunca, disso o senhor pode ter certeza. Tá? Porque assim, eles vinham para cá obrigados. Hoje, eles vinham obrigados a fazer o trabalho, eles não queriam vir e eram obrigados, eram forçados a virem para o Brasil na época da colonização. Hoje a situação inverteu, eles estão vindo de livre e espontânea vontade, só que nós deveríamos recompensá-los da mesma forma, e nós não estamos fazendo isso. Algum mais vereador queira fazer uso da palavra? Vereadora Tatiana Teixeira. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar a todo o público que nos acompanha nessa noite, sejam muito bem-vindos. Cumprimento especial à nossa secretária de Assistência Social, Solange Barpe, amiga, e já subo na tribuna para antecipar aqui o elogio do seu trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social e, principalmente, Solange, a sua visão humanitária no sentido do atendimento que é necessário a essas pessoas. Independente de onde elas venham e quem elas sejam, são pessoas que precisam ser tratadas com dignidade e, com certeza, a gente vê através das atitudes, tanto sua quanto toda a sua equipe de profissionais, justamente esse acolhimento. E acredito também que nós, historicamente, nós vivemos a questão da imigração. Nós sabemos que
todos os países passam por essa situação. É claro que a articulação dos setores precisam estar bastante presentes. E aí eu faço uma fala aqui da nossa ida no ano passado a Brasília, quando nós visitamos praticamente todos os ministérios. O vereador Pastor Jeves estava junto também com o prefeito e a secretária, pedindo justamente o apoio ao governo federal, porque naquele momento, por exemplo, todas as cestas básicas, toda a parte de alimentação que seriam encaminhadas para os nossos munícipes de atendimento de quem mais precisava, foram naquele momento destinados justamente aos imigrantes que eram naquele momento quem mais precisavam ainda, porque a situação em que chegaram na nossa cidade era realmente de calamidade e desumana. Então, e eu faço um questionamento, secretária, de lá para cá, o que evoluiu, né? Em poucas palavras, a secretária já meio que esclareceu de que pouco evoluiu. Eu também faço questionamento em relação ao Ministério do Trabalho, principalmente essa articulação de empresas que tem disponível, né, essa articulação se ainda existe, se intensificou depois disso. Outra pergunta que eu faço é a questão das crianças. Qual o número de crianças que vieram, quais o número de crianças que nasceram hoje no país e como é feito o atendimento, por exemplo, essas crianças nas unidades escolares, tendo em vista, inclusive, a dificuldade de comunicação em função da língua e tudo mais. E, principalmente na questão de atendimento educacional a essas crianças, se hoje o município tem esse suporte ou recebe do governo federal qualquer tipo de aporte nesse sentido. E também a questão da Polícia Federal, o que muito me estranhou naquele momento, no ano passado, quando eles vinham, e na época era praticamente 2.000 ganeses e haitianos que a cidade tinha recebido naquele momento, que a Polícia Federal não tinha intérprete e que dependia justamente do município. Se foi dado encaminhamento ou se ainda dependem do município. Faça essa reflexão, porque é importante recebê-los, é importante dar dignidade, mas também é importante fazermos uma luta no sentido de buscar esse apoio do governo federal. Eu faço um relato aqui, meu pessoal. Ainda no final de semana eu estava no domingo com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, e minha irmã ela ficou 5 anos fora do país. Ela foi para os Estados Unidos, ela foi para a Itália, ela ficou um período ilegal, né, e justamente para buscar perspectivas, e passou, inclusive, um período desse momento comendo maçã. Ela ainda relatou, olha, eu comia maçã, eu não posso nem ver maçã hoje na minha frente, justamente pela dificuldade que viveu naquele momento. E aí, meio que a minha mana estava fazendo uma reflexão, mas como que essas pessoas entram no país e ninguém faz nada? E aí disse assim, olha, tu passou por isso nos Estados Unidos. E há de nós, família aqui, que sabia da tua dificuldade lá também, ter pessoas que pudessem te acolher com carinho, com atenção e dar todo o apoio que tu precisava. Então, a gente faz essa reflexão, porque nós brasileiros também fizemos isso, né? Então, é importante a busca, principalmente, vereador Melo, do apoio do governo federal, principalmente ao município, que é onde está aqui na ponta o atendimento e a necessidade nesse sentido. Então, né, Solange, mais uma vez aqui, para finalizar, parabenizá-la pela condução desse trabalho e conte com essa Casa Legislativa no que for preciso, no apoio e também a garantia de direitos a essas pessoas. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereadora. Eu queria dizer assim, como está concluindo os 5 anos da vinda pela questão humanitária dos haitianos ao Brasil, a gente está tendo muitos casos de gravidez, né? Esses últimos 3 meses, nós tivemos 6 nascimentos. Nós estamos com 8 grávidas que nós estamos fazendo o acompanhamento, né? E tem algumas crianças, mas não de escola, de creche. Só que elas tentam manter em casa o mais tempo possível, pela questão da língua, né? Para não mandar a criança para creche sem saber falar pelo menos um pouco do português, porque eles têm medo da discriminação. Nós temos uma questão cultural que a gente precisa também nos adequar, porque eles têm um estilo de vida de comunidade que é muito bonito. Tá? Que a gente tem que aprender um pouquinho nesse lado, assim, ó. Esses dias eu vi uma pessoa postou no Face alguma coisa de que passou em algum lugar e eles tinham jogado comida no lixo. Aí eu disse, jogado comida no lixo, mas eles preservam tanto a comida, eles cuidam com tanto. Aí a gente foi lá ver o que tinha acontecido. Na verdade, eles não tinham jogado no lixo.
aquela comida eles tinham de excesso na casa deles. E eles botaram para quem passasse ali poder pegar a comida, quem estivesse precisando e levasse embora. Tá? E o nosso pessoal estava dizendo que eles estavam botando no lixo. Então, assim, essa questão cultural, né, é um aprendizado para a gente no todo dia. Uma outra situação, assim, ó, por exemplo, a mulher que faz uma cesariana, ela não dá de mamar. Porque aí ela vem com uma história de que o sangue, de que não pode. Então, tudo isso a gente tem que estar conversando com elas. Aí nós temos um apoio muito bom da Secretaria de Saúde também, né, que a saúde está sendo bem parceira nessas situações, até da gente conversar, né, de explicar para elas como é que funciona. A questão da Lei Maria da Penha, tá, que eles não conhecem. E aqui, por exemplo, esses dias a gente teve uma denúncia de que a mulher apanhou do marido porque ele chegou em casa, ela tinha tomado banho. Ela não pode tomar banho antes do marido chegar em casa, porque se ela tomar banho é porque ela aprontou alguma coisa. Então, aí quando ele viu que ela tinha tomado banho, ele... Aí é cultural, então são coisas que a gente também tem que ir se adaptando e conhecendo para tentar explicar isso para eles. E a gente tem muita dificuldade nisso. Tá? Muita, porque além da gente não ter uma visão de mundo tão grande, são situações que a gente não está mais acostumada a ver, né? Se fosse alguns anos atrás, a gente até ia achar normal, mas hoje a gente já acha estranho, porque a nossa cultura também mudou. Né? Então, são situações que a gente tem que ir lá, trabalhar com a pessoa, né? Explicar. Lógico, nenhuma delas denuncia na delegacia, nenhuma, tá? Porque elas têm medo, porque elas, né, não querem. Só que até tu mudar tudo isso, é questão de tempo. E a gente tem que ir trabalhando isso. Quanto à questão que nós estivemos em Brasília, desculpa, a vereadora não ter comentado, mas a senhora também esteve presente com a gente. Nós fizemos algumas visitas nesse mesmo dia. O único apoio que nós recebemos realmente foi os R$60 mil, que eles prometeram na época para a gente, pediram para nós montar as repúblicas, para acolhê-los nessas repúblicas, e nós teríamos um repasse mensal. Esse repasse realmente não aconteceu. Felizmente, a gente assim, ó, foi muito cautelosa, né? Nós não saímos gastando dinheiro assim, e é onde a gente está conseguindo manter os aluguéis até o mês que vem, depois não dá mais também, né? Se não chegar mais nada, se não vier mais nada, a gente também não vai mais ter condições, né? E nós vamos depender do auxílio da população novamente, como aconteceu no início. Que a população civil realmente foi quem nos ajudou, né? Até pela questão mesmo que eu te digo, é uma questão nossa, do nosso povo, de fazê-los. Nós gostaríamos que a secretária, nossa convidada, fosse para as considerações finais. Então, tá, mais uma pergunta da vereadora Camila do Nascimento, mais 3 minutos e meio. Boa noite, mesa, secretária, vereadores, público que nos assiste, vereadores mirins. Secretária, eu vejo pela tua fala que o poder municipal ele acaba sendo limitado, né? Tudo depende mais do governo federal. Eu conheci em 2012... em Balneário Camboriú, eles têm esse problema de imigração lá desde 2010, e eles têm lá uma rede de apoio para os imigrantes. Então, eles têm entidades, eles têm associações. Então, quando chega imigrante, aquela própria associação já começa a direcionar. Eles têm apoio de formação e capacitação junto com a secretaria também. Então, já vai direcionado para aquelas entidades e para aquelas associações de imigrantes. E eu queria saber assim, qual o apoio do poder público hoje municipal a respeito dessa formação dessas entidades, porque em Balneário Camboriú eu sei que já tem desde 2011 e funciona muito bem para eles, né? E é uma coisa que não se depende daí do governo federal, se pode fazer essa organização em âmbito municipal mesmo. Eu queria saber qual é o apoio e se tem alguma coisa para fazer nesse tipo de relação. Nós já estivemos conversando sobre isso, vereadora, tá? De montar essa associação, inclusive Cocal do Sul, que é aqui bem próximo, está bem avançado nessa questão. Florianópolis também tem bastante associações, mas essas associações, na verdade, elas são de apoio, né? Porque de apoio de receber, de conversar, mas assim, a estrutura também para atender, eles também não têm nem a estrutura para manter as próprias associações.
Tá? Então, é difícil tu fazer um trabalho dependendo, na verdade, da população, que é o que acontece praticamente aqui em Criciúma. Né? Eu acredito que no próximo ano, quando nós tivermos montado o orçamento, a gente vai deixar um recurso já previsto para essas situações, que é o que não aconteceu, porque pegou todo mundo de surpresa. Porque quando começaram a vir os haitianos para Criciúma, os primeiros que vieram, eles vieram trazidos pelas empresas. Então, as empresas traziam, já davam alojamento, já davam emprego e faziam o acompanhamento. Então, nós não tivemos esse problema no início. Nós começamos a ter o problema quando deu a abertura da Copa do Mundo, que nós tivemos, né, em torno de quase 1.000 imigrantes em menos de 15 dias. Aí foi onde desencadeou todo um problema. E tu imagina assim que não são todos do mesmo país, tem mais essa situação. Uns do Senegal, outros do Togo, outros de Gana, África do Sul, né, Haiti e assim vai. Aí a mistura de línguas, mistura de culturas, né, tanto que essas 3 casas que nós temos alugadas são 3 casas que a gente separou por país. Né, para tentar colocá-los da melhor forma. Se bem que a de Gana, nós ainda, por ser país, a gente teve que misturar cristão e muçulmano. Eu acho que a gente deveria mandar uma foto para onde eles estão brigando tanto a questão religiosa, que aqui eles moram na mesma casa. Né, e, felizmente, a gente não tem nenhum problema. Tá? Então, são situações assim, ó, que mesmo nós montando essas associações, vai ajudar, lógico, pelo menos no acolhimento, no recebimento, para eles não se sentirem sozinhos. Mas não vai passar disso, vereadora, infelizmente. Não, obrigada. Eu quero agradecer a tua contribuição. Mas é que o que eu vi lá em Balneário realmente ajudava, porque esses cursos de capacitação direcionavam também para os empregos, porque tem muito emprego que precisa de capacitação, então tinha uma capacitação mínima e em Balneário funcionava. Obrigada. É porque na época, né, vereadora, 2012, a nossa situação era diferenciada. Nós aqui também, o Pronatec, que era o nosso parceiro, hoje está sem fornecer cursos há praticamente 1 ano. Então, nós não temos assim, ó, o IFES, que poderia dar um curso pelo menos de idiomas, né, também não está aberto ainda. Então, nós estamos esperando a abertura do Pronatec para poder fazer também, encaminhá-los pelo menos para o curso de línguas. Vereadora, eu já vou... Secretária, 1 minuto para as considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer, né, o convite do vereador Felser. Eu acho que deu para a gente esclarecer algumas situações e a gente se coloca à disposição na secretaria. E, mais uma vez, eu peço o apoio de vocês, a ajuda de vocês, o que cada um puder fazer, vai ser muito bem-vindo, que realmente a gente precisa dar um atendimento digno a essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os vereadores. Gostaríamos de agradecer a presença, né, e o atendimento do requerimento do vereador Adeilton Felser. Muito obrigado à secretária municipal de Assistência Social, Solange Barp. Suspendemos a sessão por até 2 minutos para despedir da convidada. Obrigado.
Reaberta a sessão, encerrando a tribuna livre, nós vamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva está ausente. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. O vereador Daniel Freitas dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste aqui no plenário e também aqueles que nos assistem via TV Cidadã. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo à tribuna nessa noite para mais uma vez falar sobre o caso Criciúma Rock. Esse evento, na minha fala de algum tempo atrás, seria a última sobre esse evento. Um evento que a burocracia simplesmente travou e dificultou a sua finalização e que acabou gerando N especulações na imprensa, pelos prejuízos que as pessoas envolvidas no evento tiveram pelo fato de não receber os seus recursos durante a realização do evento. Há um tempo atrás, quando eu apresentei esse documento, eu vou ler aqui para os senhores, para as senhoras, o final do documento. É um documento da Secretaria do Estado de Turismo, Cultura e Esporte, assinado pelo secretário, dizendo que, considerando que o fato da Fundação Cultural de Criciúma proceder com os pagamentos das bandas que participaram do evento após o término da vigência do contrato não implicar em nenhum prejuízo ao erário, bem como em desobediência a nenhum princípio regulador dos atos da administração, eles autorizam aqui, através deste ofício, o pagamento do evento. Tendo em vista que esse documento ele justifica os pagamentos, as notas, e aqui eu quero deixar claro qual foi o erro que ocasionou toda essa questão burocrática. As notas não haviam sido empenhadas, por conta daquela insegurança jurídica que Criciúma viveu na troca de prefeitos. Muita coisa ficou parada realmente, e essa situação acabou não sendo empenhada, mas esse documento ele é datado de 14 de abril de 2015. As notas do Criciúma Rock, elas são de janeiro. Portanto, esse documento ele autoriza e finaliza essa situação que se prolongou. Eu quero deixar muito claro que essa preocupação do município em não pagar as contas era justamente por conta da burocracia, para que não houvesse nenhum tipo de irregularidade administrativa por parte do governo Márcio Burgo. Então, deixar esse registro, que não foi por falta de vontade, não foi por nada que não venha a ser a legitimidade com o serviço público e a honra da administração pública. Portanto, amanhã de manhã acontecerá na Prefeitura uma reunião para dar os encaminhamentos finais. Quero aproveitar e agradecer a todos os envolvidos do Criciúma Rock, porque hoje mesmo eu escutei algumas entrevistas do atual presidente, Júlio Lopes, da Fundação, que com certeza se sentiu atingido pelas manifestações negativas que o Criciúma Rock causou, mas eu acredito que isso faz parte da vida pública. Ele hoje é o responsável pela pasta da cultura e, obviamente, que torna-se, numa situação negativa, o alvo dos manifestantes. Assim como eu também herdei, no momento em que passei pela Secretaria de Cultura, questões de administrações anteriores e tive o prazer de levar as questões administrativas adiante. Tenho certeza que as pessoas entenderam o meu empenho. Eu mesmo não sendo mais presidente da Fundação Cultural, apesar de parecer para uns e outros um caso até bastante pífio, por ser bandas de rock que não são profissionais, eu fiz questão de ir até o final, não largar esse assunto, e hoje venho com a autorização do governo do Estado para ler para os senhoras e senhores, porque eu tomei a liberdade de ir até o Tribunal de Contas e pedir para os técnicos analisarem toda a documentação do Criciúma Rock, e eles analisaram e viram que este documento justifica os pagamentos. Portanto, amanhã às 8 horas da manhã, a Prefeitura se reúne para dar os encaminhamentos finais, e acredito que dessa vez não se fale mais em Criciúma Rock, a não ser
para as próximas edições, que eu acho que o Criciúma Rock, ele foi um evento que ele marcou o cenário na cidade de Criciúma, foi um evento altamente prestigiado e respeitado, não ocorreu nenhum tipo de problema, a não ser esse burocrático. Foram famílias que frequentaram o Parque das Nações e aquelas pessoas que trabalharam nada mais queriam até o presente momento do que receber os seus recursos. Então, fica aqui o meu agradecimento à paciência de todos e com certeza a gente vence aqui a burocracia e avante Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Nós gostaríamos de cumprimentar o presidente do Circo Bergamasco, Claudemiro Colombo Giló, e estender os cumprimentos a toda a diretoria do Circo Bergamasco, que estão aqui presentes hoje. Vai ter uma moção de aplauso aqui na Câmara de Vereadores, e está pelos 5 anos que o ciclo está completando. Vereador Salésio Lima declina o seu tempo. Vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, sobre essa tribuna, ontem aqui nessa tribuna o vereador Moacir Dajori, ele fez um comentário sobre o bairro Vila Rica, de uma ponte, de um rio que lá passa, e umas casas que realmente estão cedendo em função de que o rio passa próximo à casa, e existe realmente o problema lá no nosso bairro lá. Só que este assunto eu vinha tratando junto à prefeitura com o prefeito Márcio Burgo, o nosso secretário de obras, o André De Luca, e o Joaci, que é a pessoa que cuida da parte dos rios de Criciúma. Lá naquela comunidade, nós nos reunimos com as pessoas lá do bairro, no caso, as pessoas que estavam sendo afetadas pelo problema, que eu quero explicar para vocês, vereadores, que lá as pessoas construíram praticamente quase que dentro do rio. E em função disso que está ocorrendo o problema. E lá precisa ser feito um trabalho de que seja feita uma parede, enfim, para dar uma segurança para que as casas não sejam atingidas, porque o rio vem invadindo, está tomando conta, então, das casas e do pátio das casas. E na época, no caso da semana retrasada, a gente se reuniu com a comunidade e fez uma parceria com o município. Essa parceria foi feita de que forma? Os moradores dariam o material, que seria as pedras, e a prefeitura, então, daria com a sua equipe de trabalho a mão de obra para que fosse feito esse trabalho. Então, era um trabalho em parceria. Infelizmente, não sei o que é que aconteceu lá no bairro. O vereador Moacir esteve lá presente, fazendo o seu trabalho também. Eu parabenizo ele pelo seu trabalho, porque faz parte também, toda a Criciúma faz parte de nós, todos os vereadores, nós temos uma participação, até porque nós somos eleitos para resolver o problema de toda a cidade e não só do bairro onde a gente mora. E, infelizmente, a conversa lá já se modificou. E a partir do momento que modificou, já houve uma reação e as coisas não estão acontecendo em função disso. Até eu aqui venho assim fazer essa colocação, na falação do vereador Moacir Dajori ontem, de que nós deveríamos ir lá, sentar com o prefeito novamente, e se tiver que ir lá na comunidade rediscutir o assunto novamente com eles. Até porque, se não fizer dessa forma, eu acho que o município não tem condições, segundo as informações que eu tenho, e nós teríamos que resolver, porque a comunidade não pode ficar esperando. Ela está à mercê de qualquer momento acontecer uma casa ruim ou coisa parecida, e tem famílias que ali moram. Então, essa sugestão que eu quero dar ao vereador Moacir, de nós dispõe de mais um minuto, vereador Paulo Ferrarese. De nós ir junto lá na Secretaria de Obras, para que a gente rediscuta o assunto e se tiver que votar na comunidade, votaremos juntos. Vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, aos vereadores mirins e a todas as pessoas que nos assistem em suas casas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Daniel Freitas pela sinceridade de vir aqui na tribuna e
e colocar que o problema foi da Prefeitura Municipal. Quando teve o problema do governo do Estado, ele veio aqui na tribuna, criticou duramente o governo por não ter pago esse recurso, só que agora o recurso foi pago pelo governo do Estado e houve um problema dentro da Prefeitura que não houve o pagamento. Que, na minha opinião, não precisava ter o vereador ir lá em Florianópolis com o Tribunal de Contas para saber se poderia pagar ou não. Essa função deveria ser da Prefeitura Municipal. Quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar a Ângela Mello, que essa madrugada, às 4 horas da manhã, ela já estava acordada. Eu sei porque eu também acordei devido ao vento e a gente interagiu pelo WhatsApp e pelo Facebook. Ela já estava na rua trabalhando, porque devido aos ventos fortes e a chuva que caía na cidade de Criciúma. Então, merece o respeito dessa casa pelo trabalho. Uma pessoa que acorda às 4 horas da manhã e está na rua cuidando da população de Criciúma, merece o nosso respeito. Só que eu fiquei muito chateado com uma situação hoje da Prefeitura Municipal, que lá no bairro Primeira Linha, numa ponte na rodovia Alexandre Belloli, ela estava obstruída por paus, madeiras, e prontamente eu liguei para a Ângela Mello, ela me atendeu. Automaticamente ela já ligou para o pátio de máquinas para retirar aquelas madeiras, e o pátio de máquinas foi até o local e disse que não teria como fazer nada. Só que eu chegando lá no local, tinha um senhor de 70 anos com uma foice e resolveu o problema, que a prefeitura não resolveu. Até tive que ajudá-lo lá, porque tinha um pau meio pesado, daí eu tive que dar uma força para ele. Mas, olha a situação. Então, tem que ter um pouquinho mais de atenção também quando a gente fala das cheias. Essa audiência pública que a gente fez, vereadora Tati, vereador Moacir da Jori, vereador Zappellini, é também que a gente quer um pouco de atenção do poder público em relação a isso. Nós não podemos, aquele senhor que estava lá resolvendo aquele problema, era a segunda vez que ele perdeu tudo dentro de casa. Olha o desespero dele. Ele foi na minha casa, era 12h30, chorando, perguntando se a gente podia ir lá, porque ele estava preocupado que ele não tinha mais condições de comprar nada. Porque ele já perdeu tudo 2 vezes. E como a prefeitura não foi fazer o trabalho, ele teve com uma foice, com um bambu enorme, conseguiu desobstruir a questão da ponte dos lixos que estavam lá. Então a gente pede um pouquinho mais de atenção, não só, já que a Ângela Mello faz o trabalho, mas a gente precisa da atenção do poder público. Vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, vereadora Tatiana Teixeira, vereadores mirins, todos que nos assistem no plenário e todos que nos assistem pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, na tarde de hoje estivemos com a Central de Penas e Medidas Alternativas de Criciúma, discutindo sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, onde a violência doméstica e familiar constitui um preocupante problema bastante frequente no Brasil. E como artifício de uma importância no combate a esse problema, desponta a Lei Maria da Penha para o efetivo enfrentamento dessas violências. São fundamentais a discussão e o debate público acerca da questão, além de propagar valores éticos e de respeito e dignidade da pessoa humana e a igualdade de gênero, buscando assim consolidação da democracia nas relações de gênero. E é necessário difundir por toda a sociedade o conhecimento sobre a Lei 11.340 e os demais mecanismos de proteção dos direitos humanos da mulher. Então, a Central de Penas de Medidas Alternativas de Criciúma, coordenada pela coordenadora Regiane, e toda a coordenação, vem realizar no dia 28 de julho de 2015, às 14 horas, no Salão do Júri, no Fórum da Comarca de Criciúma, uma palestra que
palestra convidados pelo Dr. Márcio Campos Neves e também pela Deise Neves Comim, psicóloga. Essa palestra é para toda a comunidade, então convidamos a todos os vereadores, todo o público presente, também toda a sociedade, para que faça parte dessa palestra e conheça um pouco dos direitos também das mulheres que tanto sofrem pela criminalidade aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Vanderlei Zilli ausente. Vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente, e aqui quero destacar o seu Hélio Dalef, nosso empresário, na pessoa do Giló também, que é o presidente do Círculo Bergamasco, e todos os seus diretores, aos vereadores mirins, e aos suplentes vereadores, vereador mirim também, vejo ali o filho do nosso colega da casa, saudando aqui também o nosso vereador mirim do Vozocris. E hoje digo que o Vozocris tem um vereador e outro vereador mirim. Que bom! Sucesso a todos vocês. Mas, senhor presidente, eu queria passar para o nosso nobre vereador Tita Belloli, que as chuvas estão aí, estão batendo na nossa porta. E há um bom tempo já foi feito solicitações ao nosso governo municipal que olhasse com carinho, desassoreasse os rios do Rio Moina. Começaram, pararam e não terminaram. Então fica aqui a dica, a chuva está batendo a porta. Não vamos deixar a água invadir a casa do nosso cidadão e daqui a pouco vão ter que comprar geladeira, fogão, tudo. E ninguém vai pagar por isso. E não custa nada. Fica aqui uma dica ao nosso governo que dê continuidade às obras. Também quero aproveitar o momento, hoje o líder do governo não está aqui, o vice-líder não está aqui também. Então vou pedir ao nosso nobre vereador Júlio Colombo do Rio Moina, nosso rio-mainense também, que converse com o prefeito em relação ao nosso campo catarinense. Segundo informações de contrato, já chegou lá. Que olhe com carinho, que nós resolvemos essa situação de uma vez por todas. Porque Rio Moina não pode ficar esperando tanto tempo para resolver uma situação tão simples. Obrigado, senhor presidente. Vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadores, ao público que se faz presente na noite de hoje, aos nossos vereadores mirim. Então, senhor presidente, eu subo à tribuna, eu nem ia falar hoje, mas fui sobre o que eu falei ontem aqui, que o vereador Toninho veio aqui, né? Expôs, né, Toninho? Agradeço, né? Para deixar bem claro assim, ó, na terça-feira da semana passada, eu fui procurado pela imprensa e por 2 senhoras que moram no Vila Rica. Vem aqui. Aí eu fui lá, fiz a gravação, inclusive postei o vídeo na internet agora à noite. Também. Tá, postei um vídeo na internet agora à noite. Fui lá, fiz o que devia, como homem público, eu deveria fazer, e devo fazer, porque eu ganho para isso aqui. Né? Eu tenho que fiscalizar. Então eu fui lá, eu olhei, eu vi a situação que realmente não é fácil do pessoal lá. Não é fácil, a situação é difícil. Depois de olhar, entrei na casa da senhora, tomei um cafezinho. Chegou o engenheiro da prefeitura, engenheiro Joacir. O Joacir chegou. Toninho, aí que eu acho a estranheza. Mandaram aqui para ver um orçamento. Então tá. Então vamos esperar o orçamento. Aí que eles foram falar, quantos metros será que vai dar? Quantos metros vai dar? Aí calcularam lá, tantos metros. Vou dar mais de 100 mil. Então tá. Aí... Agora eu fiquei sabendo hoje que o orçamento é 112 mil. Mas nem orçamento não tinha, Toninho. Isso que eu acho estranho. Não tinha orçamento, não tinha nada. E as famílias que moravam ali estavam desassistidas, não sabiam de nada. Então a intenção desse vereador é ajudar. Agora, será que parou, encrencou ali por causa de mim? Porque eu vim na tribuna e falei? Espero que não, né?
Espero que não, eu acho que não, né? Agora, se lá tem pessoas que vão ajudar a pagar, tudo bem, eu acho até que é o certo, né? É o certo ajudar quem tem condições de pagar, né? Só que no caso dessa família que eu trouxe aqui, a dona Catarina, ela não ganha, ela ganha o salário mínimo. Então ela não tem, o salário mínimo um pouquinho mais, ela não tem condições de pagar, essa senhora. Agora, se os demais moradores têm condições de pagar, tudo bem. E também eu acho que R$112 mil para a Prefeitura Municipal de Criciúma não é uma grande verba assim também, né? Qualquer coisa nós vamos lá, falamos lá no PROCON, nós temos lá uns 2, 3 milhões lá em caixa, fizemos lá, mandamos um projeto aqui para a Câmara, não sei se é essa a lei, ou para algum lugar, não é? Falamos com o promotor, e oficializamos isso aí, esses R$112 mil, e damos para aquela comunidade lá. O pessoal paga o imposto em dia, IPTU subiu. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Fábios. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite à mesa, vereadores, vereadora Tati. Vou cumprimentar o vereador Guilherme de Jesus, presidente da Câmara Mirim. Eu estendo meus cumprimentos a todos os vereadores mirins, ao Círculo Bergamasco, completando 5 anos. Muito obrigado pela presença, teremos uma moção hoje. Mas eu só vou usar a tribuna hoje por uma curiosidade. Essa casa, ninguém, absolutamente ninguém, no Paço Municipal, pode reclamar da parceria. Absolutamente ninguém. Nós temos aprovados praticamente todos os projetos, 100% dos projetos do Executivo Municipal, com questionamentos, muitas vezes em reunião no gabinete do presidente da presidência, mas nós temos aprovado. Tem aprovado. Oposição nessa casa, coisa rara, praticamente não existe. Então essa casa tem sido, de uma forma muito elegante, garantida ao prefeito municipal a institucionalidade e a governabilidade dele, embora a gente saiba dos problemas que ele tenha tido, embora a gente saiba que o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu quem é o prefeito da cidade. Mas nós temos aqui nessa casa uma parceria muito grande com o prefeito, sim, garantindo a governabilidade. Mas o que me chama a atenção é que nós aprovamos essa semana passada, a autorização para um financiamento no Badesc de R$8 milhões, que o projeto é o elevado do bairro São Luís, na Santos Dumont. E eu venho agora fazer um questionamento com relação às declarações do governador Raimundo Colombo, numa emissora de rádio, numa coluna política da cidade, no jornal, numa entrevista especial, de que os R$21 milhões estão lá sim no cofre do governo do Estado, mas não podem ser repassados porque não tem projetos, ou não foram entregues projetos, e ele deixou bem claro, não vai fazê-lo por ofício, até porque não pode. É ilegal repassar a verba pública do dinheiro do governo do Estado para a prefeitura sem projeto nenhum. Mas o que estranha é que em todo esse processo, há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, a cidade ouviu falar o tempo todo dos R$20 milhões. Aliás, o prefeito Márcio Búrigo, em alguns momentos, ficou refém dos R$20 milhões. E ele cobrou esse dinheiro. Ele fez uma parceria política na eleição do ano passado para apoiar o Raimundo Colombo em função dessa verba, pensando na cidade, imagino eu, é claro. E, na verdade, inicialmente, o vereador Toninho e o vereador Giovanni Zappellini foram 46 milhões, veio para 21 milhões, e o governador deixou bem claro de que os 21 milhões estão à disposição de Criciúma, só que não pode repassar porque ainda não recebeu os projetos. Só como alerta ao prefeito Márcio Búrigo, ao Paço Municipal, que a cidade também está esperando. Não é a prefeitura que está esperando os 20 milhões, a cidade de Criciúma está esperando os 21 milhões. Então que sejam agora, nesse momento, já que o governador, pela primeira vez publicamente, afirma à cidade de Criciúma que está lá o dinheiro disponível, que vai ajudar sim a cidade de Criciúma, que sejam ágeis, que sejam rápidos na resposta. Uma parte. E sejam rápidos na resposta, que busquem esse dinheiro, entreguem esses projetos, para ver se realmente, até porque pelas declarações os projetos ainda não chegaram. Né? Tudo foi por ofício. Vou dar uma parte já é o seguinte, o vereador Júlio Colombo. Então é só isso que a gente pede, agilidade à prefeitura, vereador Colombo. Segundo declarações do diretor de projetos, esses projetos já foram devidamente entregues ao governo do Estado de Santa Catarina. Então alguém tem que esclarecer para a cidade o que está ocorrendo nesse diz que diz. Agora, o governador diz que tem os 21 milhões lá, e isso é bom para a cidade, que seja bem claro.
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 479/2015, autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, colocação de 2 lombadas físicas de frente às casas número 46 e 96, Rua Taliba da Silva Cardoso, bairro Vila Zulema. Indicação 480/2015, autoria, vereador José Carlos Melo. Assunto, sinalização horizontal com tachão refletivo e colocação de lombada na Rua São Miguel do Oeste, em confluência com a Avenida Estevão Emílio de Souza, bairro Ceará. Indicação 481/2015, autoria, vereador Antônio Manuel. Assunto, limpeza das ruas Antônio Bernardo Resch e Arino Cristóvão Monteiro e José Jerônimo, bairro Argentina. Indicação 482/2015, autoria, vereador Antônio Manuel. Assunto, manutenção de todos os brinquedos do Parque das Nações, bem como a pintura das faixas das pistas de caminhada e corrida, pintura das tabelas de basquete e colocação de cordas das cestas. Indicação 483/2015, autoria, vereador Antônio Manuel. Assunto, poda dos galhos das árvores da Praça do Trabalhador, bairro Próspera. Requerimento 158/2015, autoria, bancada do PSDB. Assunto, envio de expediente ao senhor Júlio César Kaminski, advogado e suplente de vereador, convidando-o a comparecer nesta Casa Legislativa no horário político do dia 21 de julho do corrente, para apresentar o projeto de iniciativa popular protocolado junto à secretaria desta Casa, que trata da criação de agência reguladora dos serviços de saneamento básico do município. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem do vereador Júlio Colombo. Excelência, a pedido do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que não se pôde fazer presente hoje, esse projeto ainda encontra-se em análise na comissão. Portanto, de acordo com o regimento, eu gostaria que esse requerimento fosse enviado às comissões. Entendido e pleno. Questão de ordem do vereador Dailton Felser. Senhor presidente, essa questão de ordem é só para informar que esse requerimento, que ele volte dentro do prazo regimental, porque o líder do governo me pediu a retirada para ir para a comissão do requerimento que eu fiz há mais de 3 meses e não voltou a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Esclarecer que no artigo 134 do Regimento Interno, parágrafo 1º, né, a solicitação será sempre favorável nesse caso. Indicação 484/2015, autoria, vereador Dailton Felser. Assunto, conserto da lateral da ponte de madeira que liga os bairros São Francisco e Imperatriz. Indicação 485/2015, autoria, vereador Dailton Felser. Assunto, manutenção corretiva do revestimento de lajotas na rua Frei Caneca, próximo à esquina com a rua Anita Garibaldi, centro. Indicação 486/2015, autoria, vereador Giovanni Zappellini. Assunto, construção de escadaria de acesso à rodovia SC-108 na rua Alcebiades José Sebastião, reivindicação antiga da comunidade do bairro Mina Brasil. Indicação 487/2015, autoria, vereador Giovanni Zappellini. Assunto, pavimentação da rua Júlio de Castilho e rua 450, lateral da empresa Zamaco, no bairro São Luís, em parceria com os moradores e proprietários dos terrenos lindeiros. Indicação 488/2015, autoria, vereador Giovanni Zappellini. Assunto, pavimentação da rua Paulino Bússolo, antiga Mina Modelo, bairro Mina Brasil. Ok. Terminado o grande expediente, passamos
Passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, a moção de aplauso ao Círculo Bergamasco de Rio Maina pela passagem dos seus 5 anos de fundação, autoria do vereador Júlio Colombo. O requerimento, a moção, aliás, o projeto, requer-se à mesa ouvida do plenário e, na forma regimental, o envio do expediente ao Círculo Bergamasco de Rio Maina da presente moção de aplauso pela passagem dos seus 5 anos de fundação. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir ao Círculo Bergamasco de Rio Maina por sua história de sucesso. O Círculo Bergamasco de Rio Maina foi fundado em 20 de julho de 2010, sendo antes um núcleo do Círculo Bergamasco de Santa Catarina, núcleo este sem personalidade jurídica. A entidade foi criada pela necessidade de ter personalidade jurídica e autonomia administrativa, pois o distrito de Rio Maina possui uma população de mais de 50 mil habitantes, sendo a grande maioria descendentes de imigrantes italianos, vindos principalmente da província de Bérgamo, região da Lombardia. A diretoria do Círculo Bergamasco de Rio Maina é composta por 18 diretores voluntários, tendo como presidente Claudiomiro Colombo. Sua sede está situada à rua Egídio Scott, Rio Maina, Criciúma, Santa Catarina. Nesses 5 anos de atividade, foi homenageado com diploma de mérito da Câmara de Vereadores de Criciúma pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade, comenda do Legislativo Catarinense da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a honraria concedida às pessoas, entidades ou empresas que se destacam prestando serviço ao Estado, título de utilidade pública municipal e estadual, bênção apostólica recebida do Papa Francisco. Desde a sua fundação, o Círculo Bergamasco de Rio Maina assumiu, primeiro, a organização e realização da Festa della Immigrazione, que em 2015 terá a 6ª edição, festa bianual, sempre no aniversário da chegada dos primeiros imigrantes colonizadores de Rio Maina, que objetiva resgatar a história e a cultura italiana trazida pelos pioneiros através da missa celebrada em dialeto bergamasco, italiano e cantada em latim, das competições esportivas, mora, topeador, debulha de milho e funda, do jantar e almoço típico, entre outras atividades. O curso de língua italiana, conversação e curso de acordeon. A serata bergamasca, jantar de massas. O programa Furbi del Centro del Moro, realizado todo sábado na rádio União Comunitária 104.9 FM, divulgando as festas, eventos e a cultura dos pioneiros italianos que chegaram. Em parceria com a FASC de Criciúma, desenvolve o programa Um Giro pela Itália, oficinas de italiano, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, junto aos Centros de Referência em Assistência Social dos bairros Renascer e Cristo Redentor. O Café Bergamasco, encontro mensal no último domingo do mês, onde a família anfitriã recebe em sua casa com o café e os participantes, em média de 160 pessoas por evento, levam as misturas e as bebidas, em especial o vinho, e se faz uma grande confraternização com muita cantoria de canção folclórica. O que sobra dos cafés é doado para alguma instituição. O Círculo participa ainda das promoções de outras entidades italianas, do desfile de abertura das comemorações da Semana da Pátria, da Festa Gastronomia em Nova Veneza, entre outras atividades. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado em ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao Círculo Bergamasco de Rio Maina, enviando-lhe cópia dessa moção com os nossos cumprimentos a todos. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Júlio César Colombo. Círculo Bergamasco e registrar as presenças do Claudemir Colombo, o Giló, o Deto Gione, Joelso Macarini, meu filho Guilherme Colombo, Carolina Rosa Braga, Geise, Hélio Dalef, Cristiane D'Agostin, Princesa, Ana Paula Morona Rainha, Sinara, Arro, lá do CDL. E dizer o seguinte, eu me sinto muito à vontade de falar no Círculo Bergamasco,
E antes de começar a falar do circo, gostaria de fazer um convite a todos os vereadores e toda a comunidade de Criciúma, que no sábado, dia 18, em frente ao Brotolândia Clube, haverá a abertura, o lançamento da sexta festa de la imigração, com o tombo da polenta, que ocorrerá por volta de meio-dia e será feita pelos amigos de Uruçanga. O Círculo Bergamasco de Rio Maine, ele representa toda a tradição e cultura que se perdeu ao longo do tempo, porque todos nós sabemos que houve um lapso, houve uma ruptura em função de um regime que não permitia que se falasse a língua mãe. Houve uma ruptura, houve uma perda de espaço muito grande, que esse círculo tenta resgatar, e o vem fazendo com muito sucesso, haja vista as parcerias já elencadas na leitura de Vossa Excelência. Dizer também, e a maioria dos vereadores aqui já frequentaram os Café Bergamasco, que acontece no último domingo de cada mês, de que isso é um encontro da família, não só os bergamascos, mas todas as pessoas estão convidadas a participar desses eventos. E reiterar aqui e dizer o seguinte, isso tudo que o Círculo faz, tá? E as pessoas do Círculo, principalmente os descendentes de italiano, é o sonho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Quando eles vieram para cá, eles vieram com o sonho de constituir família. E nós somos essa família. Então, nós temos esse dever e essa obrigação de continuar com essa tradição. Ninguém pode negar seu passado, ninguém pode negar sua origem. E esse resgate vem sendo feito com muita eficiência, com muita bravura, por esses voluntários. São pessoas que fazem cultura de graça. Cultura de graça. E vou dizer para vocês, nós moramos numa grande cidade e nós temos um distrito que é uma cidade dentro de uma cidade. É uma grande cidade, sim, Criciúma, e tem uma grande cultura. Só quem não anda pelos 4 cantos dessa cidade é que pode dizer que Criciúma não tem cultura. Obrigado e parabéns ao Círculo Bergamasco. A moção continua em discussão. Vereador Moacir da Júlia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Desculpa, vereador, 10 minutos. Senhor presidente, cumprimentar o pessoal do Círculo Bergamasco. Dizer que eu já tive a oportunidade de tomar um café lá com vocês e a acolhida do vereador Júlio Colombo foi de primeira qualidade, né? Então, sei que parabenizo, só que falta ficar gago agora, né? Parabenizo o vereador Júlio Colombo, né? Pela moção, né? Sei que o senhor foi muito feliz pela escolha, né? E mais uma vez, parabéns para vocês, que vocês continuem fazendo esse lindo trabalho que vocês estão fazendo e continuem mandando convite para mim, então não apareci mais, daqui a pouco eu volto. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Vereadora Camila do Nascimento, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa. Eu queria parabenizar primeiro o vereador Júlio pela iniciativa de estar homenageando o Círculo Bergamasco. Boa noite a toda a diretoria do Círculo também. Dizer que, quando o Júlio fala que é uma confraternização entre os imigrantes italianos, ele não fala toda a verdade, porque eu não tenho descendência italiana, mas sempre fui muito bem acolhida. A Carol sempre faz questão de me convidar a todos os cafés. Então, dizer que parabéns, vocês acolhem muito bem não só os imigrantes, mas aqueles simpatizantes também da imigração italiana. Então, dizer um parabéns para vocês, mais do que merecida essa homenagem. Boa noite. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, na verdade quero parabenizar o vereador Júlio Colombo pela iniciativa, né? E também toda a equipe, os diretores aqui presentes, que realmente faz um trabalho, como já foi frisado aqui, um trabalho voluntário, né? De resgate dessa toda a tradição da família italiana que veio para o Brasil. Parabéns mais uma vez e sucesso a todos. Obrigado, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos, 5 minutos, para a gente simbolicamente entregar a moção ao Círculo Bergamasco. Convidamos todos, a diretoria, as rainhas da festa. Tá. De acordo com os líderes de bancadas, nós vamos encerrar aqui a ordem do dia, que temos mais um projeto que vai para a segunda votação, e aí depois sim a gente suspende por até 5 minutos, para que eles possam receber simbolicamente. Eu só peço para que os funcionários comuniquem entre que já estão se deslocando até o plenário. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número PLC PE 021/15, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a linha B do inciso 2 do artigo 133 da Lei Complementar número 095, de 28 de dezembro de 2012, e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Vamos suspender a sessão por até 5 minutos para entregar simbolicamente. Quero convidar os vereadores mirins também para que venham aqui, principalmente os vereadores mirins, o Gabriel, o Sullivan e a Maria Fernanda, que fazem parte do distrito de Riumaina, da Escola Ercílio Amante, filho do Mineiro, e também da Escola Ugione Vosocris, para que também possam vir aqui e acompanhar aqui a entrega de moção, até porque eles também vão poder fazer moção. Gabriel, que é da Ugione, Sullivan, que é aqui da... Vocês podem ir lá, vocês lá. Olha, nós vamos entregar simbolicamente o vereador Júlio Colombo e depois vai a moção, né, domingo, é isso? Sábado? Certificado? Vai lá, então vou passar a palavra para o vereador Júlio Colombo e aí depois fica também aberta a palavra para o pessoal do Círculo. Então, eu passo as mãos do presidente do Círculo Bergamasco de Riumaina, a moção de aplauso e dizer que esperamos que esse seja o primeiro dos 5 anos, que mais 5 e mais 5 e mais 5 vem, e dizer também que essa juventude que está assumindo agora tem uma grande responsabilidade, tá ok? Então eu passo a mão de vocês. Eu gostaria de chamar aqui a rainha, para que ela pudesse convidar todos os moradores do município de Criciúma e cidades vizinhas a participar da abertura do lançamento da festa na sexta-feira. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, sou rainha da Festa della Immigrazione de Riumaina, a 6ª edição, e quero aqui deixar o convite a todos para estar presente no próximo sábado, dia 18 de julho, para o lançamento de nossa festa. Vai ter muita gastronomia, cultura e contamos com a presença de todos. Graças a tutti. Vou passar a palavra agora ao presidente para suas considerações. Em nome do Círculo Bergamasco, boa noite a todos. Quero agradecer aqui o vereador Júlio Colombo pela indicação e agradecer a cada um de vocês, vereadores dessa casa,
por esse reconhecimento, né? O Círculo Bergamasco de Riumaina há 5 anos que nós comemoramos também junto com o lançamento da festa no sábado. Queremos deixar aqui o convite a todos os vereadores mirins, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, para o lançamento da 6ª edição, né, dessa Festa della Migrazione, esse ano, dia 24 e 25 de outubro. Então, um resgate da cultura italiana. Esse ano teremos a participação de várias entidades do distrito, as escolas. Então, vai ser uma grande confraternização que começa com o lançamento neste final de semana. Todos serão bem acolhidos e serão bem-vindos. Obrigado mais uma vez e boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, né, falar que Riumaina é o centro do mundo, mas nós não poderíamos deixar de que o convite fosse feito na língua mãe. Então, a nossa princesa, por favor, faça um convite. Invitiamo a tutti alla nostra festa, che sarà con tanto piacere, ballo, cantante, per festeggiare tutti insieme questa cultura, la nostra origine italiana. Aspettiamo a tutti, grazie. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 20 corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, onde agora há pouco encerrou mais uma sessão. E na sessão de hoje nós tivemos aprovado um projeto e lidas 10 indicações. Aqui ao meu lado eu converso com o vereador Júlio Colombo, que vai falar também de uma moção de aplauso que aconteceu agora no final da sessão. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os telespectadores. Nós fizemos uma moção de aplauso aprovada por todos os vereadores por unanimidade pela passagem dos 5 anos do Círculo Bergamasco de Riumaina. O Círculo Bergamasco é uma entidade que resgata toda a cultura e tradição do povo italiano, mas é um círculo que agrega todas as outras etnias, bem como as pessoas que não são italianas, ou seja, foi um círculo que nasceu para resgatar as tradições e culturas e agregou novos povos a essa cultura. Então nós estamos muito felizes. Na sexta-feira haverá, no sábado, aliás, desculpe,
em frente ao Brotolândia Clube Recreativo do Rio Maina, haverá o lançamento da 6ª Festa de Imigração Italiano com o tombo da polenta pelos nossos amigos de Uruçanga, ao qual nós convidamos todos a participarem. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, vereador. Contamos com todos na festa. Obrigado. Esse então foi o vereador Júlio Colombo. Eu vou conversar aqui também com o presidente do Círculo, o Claudiomiro Colombo. Boa noite. Boa noite. O que você pode falar a respeito dessa festa para a gente aqui? Bom, essa festa da Imigrazione, que acontece dia 24 e 25 de outubro, agora no próximo sábado, dia 18, o lançamento oficial dessa festa e também a comemoração de 5 anos, né, de fundação do Círculo Bergamasco de Rio Maina, né, e a gente está fazendo o convite. Nós teremos, a partir das 9 horas, o programa de rádio El Furbi nel Centro del Mundo, né? Depois das 11 horas, a apresentação do grupo Valsugana. Às 11h30 é a solenidade de abertura oficial e a comemoração, né, do aniversário dos 5 anos do Círculo Bergamasco. E ao 12h30, então, com os Amici della Polenta de Uruçanga, o tombo da polenta, né, tão famoso e tão esperado. Esse é um evento aberto para toda a comunidade, todos são convidados, e eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer ao vereador Júlio Colombo e a todos os vereadores desta casa pela moção de aplauso e pelo reconhecimento ao trabalho, que isso só nos ajuda, nos incentiva e nos dá mais força para continuar trabalhando pelo desenvolvimento da cultura italiana no nosso município. Presidente, para o pessoal que está em casa assistindo a gente, o que é esse tombo da polenta e por que ele chama tanta gente para a festa? O tombo da polenta, na verdade, é uma verdadeira obra de arte, né? Os amigos da polenta, eles vêm fazerem, dá em torno de 120 quilos de polenta e eles fazem um espetáculo. Eu não vou dizer aqui como funciona, porque eu acho que quem gosta tem que ir participar e ver, porque realmente só vendo a beleza que é o tombo para as pessoas, né, realmente entenderem o que isso significa. Ok, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu agradeço. Boa noite. Esse então foi o presidente, o Claudiomiro Colombo, o presidente do Círculo do Bergamasco. Eu converso aqui também com a rainha Ana Paula, que vai fazer o convite para você que está assistindo para participar da festa. Boa noite a todos os telespectadores. Então, contamos com a presença de todos. O lançamento da nossa festa será no próximo sábado, dia 18 de julho. Vai ter muita cultura, gastronomia, muitas atrações. E contamos com a presença de todos, é de extrema importância e muito obrigada. Ok, muito obrigada pela sua participação. Então aqui a participação da rainha e a princesa, que vai fazer o convite para aqueles telespectadores italianos que estão nos assistindo e vão querer participar da festa, não é isso? Isso aí, invitiamo a tutti a partecipare di nostra festa, che sarebbe in questo sabato, no, com lo tombo della polenta, e sarà una festa meravigliosa. Aspettiamo a tutti. Muito obrigada pela sua participação. Grazie. Você poderia dar uma palhinha, cantar para o pessoal que está em casa em italiano? Ai, meu Deus do céu, mas vamos em frente, vamos tentar. Dell'Italia noi siamo partiti. Siamo partiti con grandi onori, 36 giorni di macchina a vapori, e nell'America noi siamo arrivati. Muito obrigada, viu? Essa então foi a princesa Cristiane D'Agostin. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu converso também aqui com o vereador Dailton Feuser, que vai falar a respeito de um requerimento que foi falado durante a sessão de envio de expediente. Boa noite, vereador. Boa noite. A gente fez, a bancada do PSDB fez esse requerimento para trazer Júlio Camis nessa casa, na Tribuna Livre, para dar alguns esclarecimentos sobre o projeto o projeto popular que está na casa, na comissão ainda, sobre as agências reguladoras. Porque hoje existe um anseio da nossa comunidade, do nosso povo criciumense, e que haja essa agência reguladora onde possamos ter os preços realmente, os preços das coisas estejam realmente corretos. Porque hoje
tarifa da água, tarifa de esgoto, a gente paga, mas não sabe os valores que elas realmente são. Então, essa agência reguladora irá trazer um benefício muito grande para a nossa cidade. Esse requerimento não foi aprovado na sessão de hoje? Não, ele foi pedido pelo líder do governo para que ir para a Comissão de Constituição e deve estar voltando na próxima semana. Ok, muito obrigada pela sua participação, vereador. Obrigado e temos sempre à disposição. Então, eu fico por aqui. Semana que vem tem mais sessão. Fique agora com o Câmara Notícias. Boa noite.